Graça e paz, queridos. Eu vim aqui falar um pouco hoje do que eu descobri na palavra de Deus. Eu fiquei me perguntando como que as pessoas têm que fazer a obra, porque diz que a gente tem que fazer a obra para Deus. A gente tem que ter o que apresentar para Deus no dia do juízo. Aí, eu procurando na palavra de Deus, eu achei aqui em Efésios 2:8, onde fala: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da obra, para que ninguém se glorie. Então, não é a obra que vai salvar ninguém. Tá vendo? Não é as obras que vai salvar ninguém. Outra coisa, tá aí aqui em Lucas 23:42, sobre o ladrão que estava na cruz com Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então eu vou falar para vocês, na Bíblia, aqui, na palavra de Deus. Ninguém é salvo pela graça, ninguém é salvo pela obra. Ninguém é salvo por fazer nada. Não é a igreja que salva, não é religião que salva. O que salva é a gente ter fé em Jesus. Se a gente ter fé, crer em Jesus, a gente é salvo. Porque esse ladrão que estava na cruz com Jesus, o que ele tinha de obra para oferecer para Deus? O que ele tinha? Era um ladrão, era uma pessoa que vivia uma vida miserável. E o que ele tinha? Ele não tinha nada. Ele não tinha nada para oferecer para Deus. E ele foi a primeira pessoa que entrou no paraíso. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu de todo o mal que ele tinha feito durante a vida toda dele. E o principal, ele creu em Jesus. Então, se ele creu em Jesus, ele entrou no paraíso. Tanto que Jesus falou para ele: hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Olha assim. Aí as pessoas ficam presas dentro de igreja, achando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar santa ceia, tem que dar dízimo, tem que falar de Jesus. Tem que falar de Jesus, sim. Mas não é pelas obras que ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo pela obra, para que naquele grande dia, ninguém fique se glorificando, se achando que merece ser salvo por causa disso que fez. Quem estiver pensando isso, que vai ser salvo pelas obras, está muito enganado. Porque o que salva é Jesus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Se você crê em Jesus, você é salvo. Outra coisa que eu fiquei em dúvida também foi sobre os cristãos falar que
Quando a pessoa entra para a igreja, o nome é escrito no livro da vida. E quando a pessoa se afasta da presença de Deus, o nome é apagado. Sempre falaram isso para mim, que quando a gente aceita Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas quando a gente se afasta, o nome é apagado. E está aqui na Bíblia, aqui, ó, em Apocalipse. Apocalipse 3:5, tá? 3:5. Onde Jesus fala: o que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que isso que falam, que quando a pessoa se afasta da presença de Deus e o nome é apagado, isso é uma tremenda mentira. É mentira. Aqui, ó. É mentira. O nome não é apagado. Não é. Às vezes a pessoa fica oprimida, porque a pessoa fica com aquele medo. Ai, meu nome foi apagado. Ai, eu preciso trabalhar para Deus. Ai, eu preciso fazer isso, fazer aquilo para Deus, para eu poder ir para o céu. Tem muita gente que está lendo a Bíblia e não conhece a verdadeira palavra de Deus. Servir a Deus é muito fácil. Mas quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente fica perdido. A gente fica sem entender nada. Fica oprimida. A gente fica oprimido. Sabia? Então, o que eu quero dizer para os irmãos, procure ler mais a Bíblia. Não está entendendo? Pede a Deus. Pede a Deus, que Deus dá o entendimento. Nunca tive entendimento da palavra. Nunca tive. Olha que eu sempre frequentei igreja. Nunca tive o entendimento da palavra. Mas agora eu estou tendo. Sabe por que eu estou tendo? Porque eu desisti de ficar oprimida. Eu desisti desse negócio de ficar com medo de perder minha salvação por causa do que fulano fala, do que cicrano fala, do que eles dizem que está aqui na Bíblia. É só procurar. Pede a Deus, que Deus a mostre. Deus não deixa ninguém enganado. Então, se a gente estiver pensando que vai ser salvo pelas obras, está enganado. Porque o que salva é a fé em Jesus Cristo. Se você tem fé em Jesus, se você crê em Jesus, você será salvo. E uma vez que o teu nome foi escrito no livro da vida, jamais será apagado. Aqueles que perseverar na palavra, fé em Deus, crer em Jesus, vencerá e entrará no paraíso. Entrará e reinará com Deus, com Jesus. Então, irmãos, procura estudar mais a Bíblia, procura entender, pede a Deus, porque Deus vai dar sabedoria, tá? E eu encerro aqui esse meu vídeo. Fiquem todos na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? E tenham uma boa tarde. Amém?